Ao ver a garçonete desenhar num guardanapo, o milionário ficou paralisado ao ver o desenho. Era o mesmo desenho que sua filha fazia antes de desaparecer há 18 anos. O restaurante Quinta dos Aromas era, sem dúvida, um dos mais elegantes de São Paulo. Suas paredes ocre ornamentadas com pinturas de artistas brasileiros consagrados. O brilho suave dos castiçais de prata sobre as mesas e o som discreto de um piano ao vivo criavam a atmosfera perfeita para jantares de negócios ou comemorações especiais. Mas Augusto Linhares não estava ali para comemorar nada, como fazia há exatos 18 anos. No dia 7 de maio, ele ocupava a mesma mesa, pedia o mesmo vinho e raramente trocava mais do que algumas palavras com os garçons. Os funcionários mais antigos já sabiam. Aquele era o dia em que o poderoso empresário de 55 anos, dono de uma das maiores construtoras do país, permitia-se mergulhar em sua dor mais profunda. "O de sempre, senhor Linhares?" perguntou o maître, com um sorriso contido. Augusto apenas assentiu, ajeitando a gravata azul marinho que combinava perfeitamente com seu terno italiano feito sob medida. Seus cabelos grisalhos nas têmporas e as marcas de expressão ao redor dos olhos denunciavam não apenas a idade, mas também o peso de uma vida marcada pela tragédia. O sommelier separou uma garrafa especial do Bordeaux que o senhor aprecia. "E hoje temos um novo prato que o chefe recomenda", continuou o maître. Mas Augusto o interrompeu com um gesto educado. "Apenas o cardápio habitual, por favor." Enquanto esperava seu jantar, Augusto observava discretamente o movimento do restaurante. Executivos rindo alto, casais trocando olhares apaixonados, turistas encantados com a gastronomia local. O contraste entre a felicidade alheia e seu próprio vazio só tornava aquela data ainda mais dolorosa. Foi quando seus olhos pousaram sobre a jovem garçonete que atendia as mesas do outro lado do salão. Diferente dos outros funcionários, ela não usava o tradicional uniforme preto e branco, mas uma versão mais simples. Provavelmente era nova ali, talvez em período de experiência. Havia algo em seus movimentos que capturou a atenção de Augusto. Uma delicadeza quase artística no modo como servia as taças ou posicionava os talheres. Nos momentos de pausa, quando acreditava não estar sendo observada, a jovem sentava-se em um canto discreto, próximo ao balcão de bebidas, e fazia algo incomum. Desenhava em guardanapos. A curiosidade fez com que Augusto observasse mais atentamente. A jovem, de cabelos castanhos presos em um coque simples, parecia mergulhada em seu próprio universo, enquanto o lápis deslizava pelo papel. De repente, o corpo de Augusto enrijeceu. Seu coração acelerou e suas mãos começaram a tremer levemente. Por um momento, achou que estava tendo uma alucinação. Um cruel truque de sua mente atormentada pelo aniversário da tragédia, a garçonete desenhava, com traços precisos e instintivos, uma figura que Augusto reconheceria em qualquer lugar do mundo. Uma menina de mãos dadas com um pássaro, flutuando sob uma lua crescente. O tempo pareceu congelar. Aquele não era um desenho qualquer. Era exatamente o mesmo que sua pequena Bruna fazia obsessivamente antes de desaparecer. Um desenho tão particular, tão único, que nunca havia sido mencionado nas reportagens sobre o caso ou nos cartazes de desaparecida que estamparam a cidade por anos. "Seu vinho, senhor." A voz do sommelier o trouxe de volta à realidade. Com as mãos ainda trêmulas, Augusto fez um gesto mecânico de aprovação. Seus olhos não conseguiam desviar-se da jovem. "Aquela garçonete", ele murmurou, indicando discretamente com a cabeça. "É nova aqui." O sommelier seguiu seu olhar. "Ah, Tainá, sim, começou há 2 semanas. Uma moça muito educada. Apesar da pouca experiência, veio do interior após perder a mãe. O gerente a contratou pela dedicação. Mesmo sem referências na área, Tainá, o nome ecoou na mente de Augusto como uma melodia distante. A jovem não devia ter mais de 23 anos, a idade que Bruna teria agora. A coincidência era perturbadora demais para ser ignorada. O desenho, a idade, até mesmo certa semelhança física que agora Augusto percebia ao observá-la mais atentamente, seus olhos, o formato do rosto. Gostaria de conhecê-la, ofereceu o sommelier, interpretando o interesse de Augusto como algo completamente diferente. Não!
Augusto respondeu rapidamente. Apenas curioso. Espere, sim. Na verdade, gostaria de elogiar o serviço. Quando for conveniente durante o restante do jantar, Augusto mal tocou na comida. Sua mente trabalhava freneticamente, construindo e descartando teorias. Seria possível que, depois de tantos anos de busca, o destino tivesse colocado sua filha desaparecida bem diante de seus olhos. Quando Tainá finalmente se aproximou de sua mesa, Augusto sentiu o coração disparar como não acontecia há anos. Boa noite, senhor. O gerente me disse que o senhor gostaria de falar comigo. Ela perguntou, com uma voz suave e ligeiramente tímida. De perto, a semelhança era ainda mais impressionante. Os mesmos olhos amendoados, o mesmo queixo levemente pontudo dos Linhares, Augusto teve que fazer um esforço sobre-humano para manter a compostura. Sim, Ele hesitou. Notei seus desenhos, são muito interessantes. Tainá corou imediatamente. Oh, me desculpe. Não deveria estar fazendo isso durante o expediente. É apenas um hábito. Não se preocupe. Augusto a tranquilizou. Tenho certo interesse por arte. Posso perguntar o que significa aquela figura. A menina com o pássaro. A jovem pareceu surpresa pela pergunta, e seu olhar demonstrou uma estranha mistura de confusão e melancolia. Na verdade, eu não sei explicar. É algo que desenho desde criança, como um impulso. Minha mãe dizia que eu já fazia esses desenhos antes mesmo de saber escrever meu nome. Ela deu de ombros, com um sorriso tímido. Bobo, não é? Augusto sentiu um nó na garganta. Cada palavra dela só aumentava suas suspeitas. De onde você é? Tainá, de Águas Claras, uma cidadezinha no interior. Vim para São Paulo há um mês. Depois que minha mãe faleceu, era só nós duas, sabe? Sua voz falhou levemente. Estou tentando recomeçar. O empresário assentiu, lutando para manter a voz firme. Sinto muito pela sua perda. São Paulo pode ser um lugar difícil para quem está sozinho. Uma ideia começou a se formar em sua mente. Não podia simplesmente abordar a garota e dizer que suspeitava que ela era sua filha desaparecida. Precisava de uma aproximação cautelosa, de tempo para investigar, para confirmar suas suspeitas antes de causar o que poderia ser um choque irreparável. Tenho alguns projetos sociais ligados à arte. Ele improvisou, entregando-lhe um cartão. Se estiver interessada, entre em contato com meu escritório. Sempre procuramos novos talentos. Tainá olhou para o cartão com surpresa. Augusto Linhares, o da construtora. Seus olhos se arregalaram. Isso é muito gentil, senhor. Mas eu só faço rabiscos. Não sou artista de verdade. Às vezes, os rabiscos dizem mais sobre nós do que imaginamos, respondeu Augusto, com um sorriso enigmático. Pense no assunto. Enquanto deixava o restaurante naquela noite, pela primeira vez em 18 anos, Augusto Linhares sentia algo que há muito tempo não permitia a si mesmo. Esperança, no entanto. Essa esperança vinha acompanhada de uma inquietação profunda. Se Tainá realmente fosse Bruna, então onde ela esteve todos esses anos? Quem era a mulher que ela chamava de mãe? E mais perturbador, quem havia orquestrado seu desaparecimento? Sentado no banco traseiro de sua Mercedes, Augusto tomou uma decisão. Antes de dar o próximo passo, precisava de certezas. Pegou o telefone e discou um número que raramente usava. Renato, Augusto Linhares. Preciso dos seus serviços novamente. É urgente e absolutamente confidencial. A mansão dos Monteiro, no elegante bairro do Morumbi, mantinha a mesma aura de opulência que a caracterizava há décadas. Por trás de seus portões de ferro forjado e do extenso jardim impecavelmente cuidado, escondia-se uma fortaleza de segredos e amarguras. Dalila Monteiro, aos 58 anos, conservava a postura altiva que a tornara uma das mulheres mais temidas do alto círculo empresarial paulistano naquela manhã, como fazia religiosamente. Tomava seu café da manhã no solário envidraçado, que dava vista para a piscina, folheando o jornal com desinteresse aparente. Mais café, senhora? Perguntou a governanta. Dalila fez um gesto de negação, sem desviar os olhos da página de negócios. Foi quando uma pequena nota em uma coluna social capturou sua atenção. A foto mostrava Augusto Linhares saindo do restaurante Quinta dos Aromas. A legenda mencionava que o empresário mantinha o ritual anual de jantar sozinho no aniversário do desaparecimento de sua filha. Seus dedos apertaram levemente a borda do jornal.
Aquela data também estava marcada em sua memória. Embora por razões diferentes, virando a página com irritação, Dalila deparou-se com outra foto menor, quase imperceptível. Era uma imagem do restaurante, onde se podia ver uma jovem garçonete ao fundo. O rosto não estava totalmente visível, mas havia algo nele que fez o coração de Dalila acelerar. Amélia, chamou, com a voz firme. Traga meus óculos, analisando a foto com mais atenção. Dalila sentiu um frio percorrer sua espinha. A semelhança era perturbadora. Poderia ser apenas coincidência, mas não podia se dar ao luxo de ignorar. Pegou o telefone e discou um número que raramente usava. Rodrigo. Dalila Monteiro. Preciso de informações sobre uma garçonete do restaurante Quinta dos Aromas. É urgente. Minutos depois, enquanto Dalila organizava seus documentos no escritório de casa, seu telefone tocou. Era Marina, sua filha. Mãe, estou indo para a entrevista na Linhares Construções. Alguma recomendação de última hora? Dalila sorriu, satisfeita com o progresso de seu plano. Marina, aos 27 anos, era sua arma secreta, formada com honras em administração e com um mestrado em finanças. A jovem tinha o perfil perfeito para o cargo de assistente executiva que Augusto procurava preencher. Lembre-se, querida, modéstia calculada. Deixe que ele descubra suas qualificações aos poucos. E, principalmente, nada de mencionar nosso sobrenome. Até onde ele sabe, você é Marina Silva, sem nenhuma conexão com os Monteiro. Ainda não entendo por que todo esse segredo, mãe. Qual é o problema em ele saber quem sou? Dalila suspirou. Marina sabia apenas que havia uma antiga rivalidade comercial entre as famílias. Nada mais. Augusto Linhares tem preconceitos antigos contra a nossa família. Ele nunca daria uma chance justa para uma Monteiro. É melhor assim, acredite. Desligando o telefone, Dalila sentiu o peso das mentiras que havia construído ao longo dos anos. Marina não fazia ideia de que era fruto de um caso proibido entre famílias rivais. Nem que seu verdadeiro pai era o homem que ela estava prestes a conhecer como um estranho. No outro lado da cidade, em um apartamento simples no bairro da Liberdade, Tainá acordava sobressaltada. O mesmo pesadelo, mais uma vez. Um quarto escuro, estrelas no teto, alguém gritando seu nome, mas não era Tainá que a voz chamava. Sentada na cama, respirou fundo enquanto tentava afastar as imagens perturbadoras de sua mente. Desde a morte de sua mãe adotiva, os pesadelos haviam piorado. Olhou para o cartão sobre o criado mudo. Augusto Linhares. Por alguma razão inexplicável, o nome lhe causava uma sensação estranha, como se devesse reconhecê-lo de algum lugar. É só coincidência, pensou, levantando-se para se preparar para mais um dia de trabalho. Só um empresário rico tentando ajudar, ou se aproveitar, quem sabe. Tainá não podia negar que a oferta era tentadora. Seu salário de garçonete mal cobria o aluguel, e a possibilidade de trabalhar com arte, sua paixão secreta, parecia boa demais para ser verdade. Ainda assim, havia algo no olhar daquele homem que a incomodava, a maneira como ele observava seu desenho, como se reconhecesse algo profundamente familiar. Renato Mendes era o tipo de homem que facilmente passava despercebido numa multidão, e essa era sua maior vantagem profissional. Como investigador particular há mais de 20 anos, ele sabia que o anonimato era sua ferramenta mais poderosa. Então, basicamente, o senhor quer saber tudo sobre essa garota, sem que ela perceba? Perguntou sentado no escritório luxuoso de Augusto. Exatamente. Background completo onde nasceu. Quem era sua mãe adotiva, documentação, escolas que frequentou, tudo. E mais importante, Augusto hesitou, abrindo uma gaveta de onde tirou uma pequena escova de cabelo. Preciso de um teste de DNA discreto. Renato ergueu as sobrancelhas. O senhor suspeita que ela seja? É apenas uma possibilidade que não posso ignorar, interrompeu Augusto. Semelhanças perturbadoras. O desenho, principalmente, algo que ninguém além de mim e algumas pessoas muito próximas conhecem. O investigador assentiu, pegando a escova. Compreendo. Vou precisar de uma amostra dela também. Posso conseguir isso sem problemas. Estudou o cartão com os dados de Tainá? Começarei hoje mesmo. O senhor deseja um relatório diário? Sim, por e-mail criptografado. E, Renato, Augusto o encarou com intensidade. Se minhas suspeitas estiverem corretas,
outras pessoas podem se interessar por ela também. Pessoas que não desejam que a verdade venha à tona. Seja extremamente cauteloso. Na sala de espera da Linhares Construções, Marina ajustava nervosamente a gola de sua blusa. Mesmo tendo se preparado meticulosamente para aquele momento, não conseguia afastar certa ansiedade. Afinal, estava prestes a conhecer o homem que, sem saber, era seu pai biológico. Crescera ouvindo histórias sobre como Augusto Linhares era um homem arrogante e sem escrúpulos, que havia prejudicado os negócios da família Monteiro através de táticas questionáveis. No entanto, as pesquisas que fizera por conta própria mostravam um empresário respeitado, conhecido por seu trabalho filantrópico e por manter uma ética impecável nos negócios. A disparidade entre essas duas versões sempre a intrigou, mas sua mãe se recusava a entrar em detalhes. Algumas feridas são profundas demais para serem remexidas, dizia Dalila sempre que Marina insistia no assunto. Quando foi chamada para a entrevista, Marina entrou no amplo escritório decorado com elegância discreta, atrás da mesa de mogno maciço. Augusto a observava com atenção. Senhorita Silva, suas credenciais são impressionantes, comentou, folheando seu currículo. Formação internacional, experiência em gestão de crises, domínio de 4 idiomas. Confesso que estou curioso. Por que se interessou por uma posição que, francamente, está abaixo de suas qualificações? Marina sorriu, recitando mentalmente a resposta que havia preparado. Admiro a trajetória da Linhares Construções, especialmente os projetos de revitalização urbana. Acredito que posso aprender muito com uma empresa que equilibra lucro e responsabilidade social. E, sinceramente, prefiro começar em uma posição onde posso provar meu valor. Em vez de usar contatos familiares para conseguir cargos mais altos, Augusto assentiu, parecendo satisfeito com a resposta. Por um momento, Marina notou algo em seu olhar. Uma sombra de reconhecimento, talvez, impossível. Ele nunca a havia visto antes. Bem, senhorita Silva, creio que podemos fazer melhor que uma simples posição de assistente. Estamos justamente buscando alguém para coordenar nossos projetos sociais, incluindo um novo programa de arte para jovens talentos. Os olhos de Marina se iluminaram com genuíno interesse. Isso parece fascinante. Tenho alguma experiência com curadoria de arte, embora não esteja no meu currículo. Perfeito. Considere-se contratada. Pode começar na segunda-feira, ao sair do escritório com um contrato assinado em mãos. Marina sentia-se dividida. Por um lado, estava satisfeita por ter conquistado a confiança de Augusto tão rapidamente. Por outro, havia algo nele que não correspondia à imagem do vilão que sua mãe pintara durante anos. Pegando o telefone, ligou para Dalila. Consegui, mãe. Começo na segunda-feira, em uma posição ainda melhor do que esperávamos. Excelente, querida. A voz de Dalila soou estranhamente tensa. A propósito, você se lembra daquela garçonete que conhecemos no Quinta dos Aromas, a que nos atendeu no mês passado? Vagamente, por quê? Por nada importante, só. Mantenha os olhos abertos para qualquer pessoa nova que Augusto apresente à empresa. Estamos buscando vantagens competitivas. Afinal, Marina desligou, sentindo um incômodo crescente. Sua mãe não costumava se interessar por pessoas sem importância como garçonetes de restaurante. Algo estava acontecendo. Algo além da simples espionagem corporativa que lhe fora apresentada como justificativa para essa infiltração. Enquanto isso, em um quarto modesto de hotel nos arredores de São Paulo, uma mulher de cerca de 60 anos assistia ao noticiário local, quando a câmera mostrou rapidamente Augusto Linhares saindo de seu escritório. Ela congelou a imagem e tocou a tela com dedos trêmulos. Está quase na hora, patrão, murmurou Quitéria para si mesma, enquanto arrumava sua pequena mala. Depois de tantos anos, está na hora da verdade aparecer. 3 dias se passaram desde que Tainá recebera o cartão de Augusto Linhares. Após muito hesitar, finalmente reuniu coragem para ligar para o número anotado. Para sua surpresa, foi transferida diretamente para o empresário, sem intermédios de secretárias ou assistentes. Senhor Linhares, é Tainá, a garçonete do Quinta dos Aromas. Claro, Tainá. A voz dele soou calorosa. Fico feliz que tenha ligado. Pensou na minha proposta. Na verdade, sim, mas ela hesitou.
Não entendo exatamente o que o senhor está oferecendo. Sou apenas uma garçonete que desenha nas horas vagas. Houve uma pausa breve antes de Augusto responder. Estamos implementando um novo projeto social voltado para jovens artistas. Preciso de alguém para catalogar obras, organizar pequenas exposições e, eventualmente, produzir material próprio. Seria um trabalho de meio período, com salário significativamente melhor que o de garçonete. Interessada, a oferta era tentadora demais para recusar, especialmente considerando sua situação financeira. Ainda assim, Tainá não conseguia afastar a sensação de que havia algo mais por trás daquela proposta. Porque o senhor nem viu meus desenhos direito. Digamos que reconheci um talento nato. Augusto fez uma pausa. Além disso, soube que você perdeu sua mãe recentemente e está começando uma nova vida em São Paulo. Todos merecem uma oportunidade, não acha? Marcaram uma entrevista formal para a tarde seguinte, na sede da construtora. Ao desligar, Tainá sentou-se na pequena mesa de seu apartamento minúsculo, contemplando o guardanapo onde havia desenhado a figura familiar da menina com o pássaro. Por que aquele desenho específico havia chamado tanto a atenção do empresário? E por que ela mesma sentia uma compulsão inexplicável para repeti-lo desde que se lembrava? No luxuoso escritório da Linhares Construções, Augusto analisava o relatório preliminar enviado por Renato. As informações eram intrigantes. Tainá Moraes, criada por Alice Moraes em Águas Claras, pequena cidade do interior paulista. Sem registro do pai, documentação aparentemente em ordem, mas com algumas inconsistências sutis nas datas, Alice Moraes, falecida há 2 meses por complicações de diabetes, era enfermeira aposentada, viúva, sem filhos biológicos, adotou Tainá quando a menina tinha aproximadamente 5 anos, embora os documentos oficiais de adoção parecessem vagos quanto à origem da criança. O mais intrigante, segundo vizinhos entrevistados discretamente, a pequena Tainá chegou à cidade já desenhando obsessivamente a mesma figura, uma menina de mãos dadas com um pássaro sob a lua. Augusto fechou o relatório quando Marina, sua nova coordenadora de projetos sociais, bateu à porta. Com licença, senhor Linhares, tenho os orçamentos para o programa de jovens artistas que o senhor solicitou. Obrigado, Marina. Por favor, sente-se. Há algo mais que gostaria de discutir. Marina sentou-se, mantendo a postura profissional que havia adotado desde seu primeiro dia, em apenas 1 semana. Já havia conquistado a confiança de boa parte da equipe com sua eficiência impecável e inteligência aguçada. Estamos trazendo uma jovem para integrar o projeto. Seu nome é Tainá Moraes. Ela virá para uma entrevista amanhã e gostaria que você a recebesse. Claro, senhor, ela tem histórico em artes. Não formalmente. É um talento bruto, digamos assim. Augusto hesitou, escolhendo cuidadosamente as palavras. Ela passou por dificuldades recentemente. Perdeu a mãe, está sozinha na cidade. Gostaria que você a acolhesse, fosse uma espécie de mentora. Marina assentiu, intrigada. Não era comum um empresário do calibre de Augusto se interessar pessoalmente pelo bem-estar de uma completa desconhecida. Havia algo mais nessa história. Farei o possível para que ela se sinta bem-vinda. Marina pausou, testando o terreno. Esse interesse especial é apenas filantropia ou existe algo mais? Augusto a fitou intensamente, como se avaliando quanto poderia revelar. Digamos que ela me lembra alguém importante que perdi há muito tempo. Ao retornar para seu apartamento naquela noite, Marina encontrou um envelope na portaria. Dentro, fotos de Tainá saindo do restaurante, além de uma nota escrita à mão por sua mãe. Observe-a cuidadosamente. Há mais em jogo do que você imagina. A inquietação que vinha sentindo desde o início daquela missão só aumentou. O que sua mãe realmente queria? Por que tanto interesse nessa garçonete? Observando as fotos mais atentamente, Marina notou algo que a fez prender a respiração. Havia uma inegável semelhança entre Tainá e Augusto Linhares, o formato do rosto, a maneira de andar, certos gestos capturados pelas lentes. Sentindo-se como uma peça em um jogo cujas regras desconhecia, Marina decidiu que era hora de buscar respostas por conta própria. Na manhã seguinte, Tainá escolheu cuidadosamente suas melhores roupas, uma calça social simples e uma blusa branca que havia comprado em promoção.
Não tinha muito com o que impressionar. Mas queria parecer profissional. Chegou à sede da Linhares Construções 20 minutos antes do horário marcado. Intimidada pela imponência do edifício de vidro e aço que se erguia no centro financeiro de São Paulo, na recepção, foi recebida por uma jovem elegante que se apresentou como Marina Silva. Senhorita Moraes, seja bem-vinda. Sou a coordenadora do programa para o qual você está se candidatando. O sorriso de Marina era educado, mas seus olhos pareciam analisá-la com intensidade incomum. O Sr. Linhares pediu que eu a acompanhasse em um tour pelas instalações antes da entrevista formal. Enquanto caminhavam pelos corredores amplos decorados com obras de arte contemporânea, Marina observava cada reação de Tainá. Havia algo genuinamente encantador em seu deslumbramento, no modo como admirava cada detalhe com olhos de quem não está acostumada a tanto luxo. Nunca imaginei que empresas pudessem ser assim por dentro, comentou Tainá, admirando uma escultura modernista. Parece uma galeria de arte. O Sr. Linhares é um apreciador e colecionador. Marina apontou para um quadro particularmente impressionante. Este é um dos favoritos dele. Reminiscências de Infância, de Helena Brás. Tainá parou, subitamente imóvel diante da pintura que mostrava uma criança contemplando estrelas através de uma janela. Estrelas no teto, murmurou, quase inaudivelmente. Disse algo. Não, nada. Tainá balançou a cabeça, como se tentando afastar um pensamento incômodo. Só me lembrei de um sonho recorrente. Marina fez uma nota mental daquela reação. Havia um mistério ali, e agora sua curiosidade ia além das ordens de sua mãe. Ao chegarem ao escritório de Augusto, encontraram-no em pé junto à janela, contemplando a vista panorâmica da cidade. Ele se virou para cumprimentá-las, e Marina não pôde deixar de notar como seu olhar se suavizou ao pousar sobre Tainá. Senhorita Moraes, que bom que pôde vir. Ele indicou as poltronas. Por favor, fiquem à vontade, Marina. Você poderia participar da entrevista também. A conversa fluiu com surpreendente naturalidade. Augusto fazia perguntas sobre a infância de Tainá em Águas Claras, sobre sua mãe adotiva, sobre seus sonhos para o futuro. Cada resposta parecia confirmar algo em sua mente. A julgar pela maneira como a sentia levemente. E seus desenhos? Trouxe algum exemplo como pedi? Tainá retirou da bolsa um pequeno caderno de esboços, além da figura recorrente da menina com o pássaro. Havia paisagens, retratos e abstrações que revelavam um talento natural impressionante. Nunca tive aulas formais, explicou. Um pouco envergonhada, minha mãe não tinha condições de pagar cursos, então aprendi sozinha, copiando de livros da biblioteca. Augusto folheava o caderno com interesse genuíno, até parar em uma página específica que mostrava o esboço de uma mansão antiga. Este lugar existe ou é imaginário? Tainá franziu o senho, hesitante. Na verdade, não sei. É parte dos meus sonhos recorrentes. Uma casa grande com jardins, um quarto com estrelas pintadas no teto. Ela deu de ombros. Provavelmente vi em algum filme e a imagem ficou no meu subconsciente. Marina observou a troca de olhares entre os dois, sentindo que estava testemunhando algo significativo, sem compreender completamente o contexto. Ao final da entrevista, Augusto ofereceu a Tainá uma posição como assistente no projeto cultural, com um salário que a fez arregalar os olhos de surpresa. É muito generoso, Sr. Linhares. Não sei se tenho qualificações que justifiquem. Seu talento justifica, acredite. Ele sorriu. Marina será sua supervisora direta e poderá orientá-la em tudo o que precisar, quando pode começar. Imediatamente. Tainá respondeu, sem conseguir conter o entusiasmo. Quer dizer, preciso avisar no restaurante, mas... Compreendo, que tal na próxima segunda-feira? Quando Tainá saiu, visivelmente radiante com a oportunidade inesperada, Marina permaneceu no escritório, observando Augusto com curiosidade renovada. Senhor, desculpe a franqueza, mas o que está realmente acontecendo aqui? Augusto a encarou por um longo momento, como se decidindo quanto poderia confiar nela. Marina, você acredita em coincidências? Ou acha que o destino às vezes coloca em nosso caminho exatamente o que estivemos procurando por anos? Antes que ela pudesse responder, o telefone tocou. Era Renato, o investigador. Sr. Linhares, tenho os resultados preliminares do laboratório.
O senhor deveria vir ver pessoalmente. A noite caía sobre São Paulo quando Tainá entrou em seu pequeno apartamento, ainda atordoada com os acontecimentos do dia. Jogou a bolsa sobre a cama e sentou-se à janela, observando as luzes da cidade que começavam a se acender. A vaga na Linhares Construções parecia boa demais para ser verdade. Um emprego que valorizava seu talento artístico, com um salário que resolveria seus problemas financeiros imediatos. Algo no olhar de Augusto Linhares, porém, a intrigava. Era como se ele a conhecesse de algum lugar, como se buscasse algo em suas feições, em suas palavras, e Marina Silva, a elegante coordenadora, também a observava com uma curiosidade que ia além do profissional. Abriu seu caderno de desenhos e contemplou o esboço da mansão que aparecia em seus sonhos. Por que aquele desenho específico havia chamado tanto a atenção de Augusto? Seria possível que a casa realmente existisse? Exausta pelas emoções do dia, Tainá adormeceu rapidamente, e como acontecia com frequência crescente desde a morte de sua mãe adotiva, o sonho veio, mais vívido que nunca. Estava em um quarto amplo, de teto alto. Estrelas e planetas cintilavam sobre ela, pintados com um realismo impressionante. Uma voz suave cantava uma canção de ninar, que parecia simultaneamente estranha e familiar. Pelo corredor, passos apressados. Alguém a pegava no colo. Às pressas. Vamos, Bruna, precisamos ir. Uma porta que se fechava. A escuridão. Bruna. O nome ecoou em sua mente quando acordou sobressaltada. O corpo coberto de suor frio. Quem era Bruna? Por que esse nome continuava a aparecer em seus pesadelos? Tainá levantou-se e foi até a pequena cozinha buscar um copo d'água. Suas mãos tremiam levemente. Havia algo sobre aqueles sonhos que a perturbava profundamente, como se carregassem fragmentos de uma verdade que ela não estava preparada para enfrentar. No laboratório discreto nos fundos de um prédio comercial, Augusto olhava fixamente para o relatório em suas mãos. Sua expressão era uma mistura de choque e alívio profundo. Tem certeza absoluta? Perguntou a Renato, que aguardava pacientemente ao seu lado. Sim, senhor. Fizemos o teste 3 vezes para confirmar. O investigador apontou para os números e gráficos no papel. 99,99998% de probabilidade. Não há margem para erro. Augusto fechou os olhos por um momento, deixando que a verdade o envolvesse completamente. Tainá Moraes era, sem qualquer dúvida, sua filha Bruna Linhares. 18 anos, murmurou. 18 anos procurando, sem nunca perder a esperança. O que pretende fazer agora? Renato questionou. Cauteloso. Ainda não sei. Augusto dobrou o relatório cuidadosamente, guardando-o no bolso interno do paletó. Não posso simplesmente chegar e dizer: Olá, você não é Tainá. É minha filha Bruna que desapareceu há 18 anos. Seria traumático demais. Concordo. Além disso, ainda não sabemos quem orquestrou o desaparecimento dela ou por quê. Se essas pessoas descobrirem que vocês se reencontraram, a preocupação ficou suspensa no ar entre eles. Augusto assentiu gravemente. Continue investigando Alice Moraes. Quero saber exatamente como Bruna foi parar com ela, se havia mais alguém envolvido. E quero segurança discreta para Tainá, sem que ela perceba. No caminho de volta para casa, Augusto foi tomado por lembranças há muito reprimidas. O quarto de Bruna com o teto pintado de estrelas, obra que ele mesmo fizera quando ela tinha apenas 2 anos. O desenho da menina com o pássaro, um símbolo que criara em sua juventude, antes mesmo de Bruna nascer, e que pintara discretamente no canto do mural estelar. A pequena Bruna ficara fascinada por aquela figura e começara a desenhá-la obsessivamente. Era como se o passado e o presente finalmente se conectassem, revelando um padrão até então invisível. Marina sentou-se em seu escritório na Linhares Construções. Reorganizando mentalmente as peças do quebra-cabeça, havia pesquisado discretamente sobre o desaparecimento de Bruna Linhares, ocorrido 18 anos atrás. A filha única de Augusto desapareceu junto com a governanta, Quitéria Santos, sem deixar rastros. Houve investigações intensas, recompensas oferecidas. Mas o caso eventualmente esfriou, tornando-se um dos grandes mistérios não solucionados da cidade. Agora, olhando para a ficha de Tainá, as coincidências eram perturbadoras. A idade batia perfeitamente.
A data em que Alice Moraes adotou Tainá coincidia com o período do desaparecimento de Bruna e, mais intrigante ainda, porque sua própria mãe, Dalila Monteiro, estava tão interessada nessa garota, pegando o telefone, Marina ligou para um número que raramente usava. Carlos, é Marina. Preciso que você descubra tudo sobre uma tal de Quitéria Santos, antiga governanta dos Linhares, e também sobre a relação entre minha mãe e Augusto Linhares no passado. Seja discreto. Desligando, Marina contemplou a foto de Tainá que sua mãe havia enviado. Pela primeira vez desde que aceitara essa missão, sentiu um peso genuíno de responsabilidade. Se suas suspeitas estivessem corretas, estava no meio de uma história muito mais complexa e dolorosa do que uma simples rivalidade empresarial. Dalila Monteiro observava a cidade do terraço de sua mansão, segurando uma taça de vinho tinto. Sua mente estava em constante tumulto desde que vira a foto de Tainá no jornal. O retorno daquele fantasma específico era a última coisa que esperava após tantos anos. Augusto finalmente encontrando sua preciosa filha. A mesma filha que Dalila tentara usar como instrumento de vingança 18 anos atrás. Quando descobriu que estava esperando um filho de Augusto e foi friamente rejeitada por ele, senhora, a voz da governanta a trouxe de volta ao presente. Seu remédio, Dalila tomou o comprimido com um gole de vinho, contrariando todas as recomendações médicas. Seu coração já estava danificado além da reparação, tanto física quanto metaforicamente. Alguma notícia de Marina hoje? Perguntou. A senhorita Marina ligou mais cedo, dizendo que chegaria tarde. Parece que está envolvida em um novo projeto na Linhares Construções. Um sorriso amargo se formou nos lábios de Dalila. Seu plano original era simples: infiltrar Marina na empresa de Augusto para obter informações privilegiadas e finalmente derrubar o Império Linhares. Agora, com o surgimento de Tainá, Bruna, tudo se complicava. Marina não fazia ideia de que Augusto era seu pai biológico. Dalila sempre lhe dissera que seu pai morrera antes de seu nascimento. Mais uma entre tantas mentiras. Como reagiria sua filha ao descobrir a verdade? E pior, como reagiria ao saber que sua própria mãe orquestrara o desaparecimento de sua meia-irmã? O som do telefone a distraiu de seus pensamentos sombrios. Rodrigo, espero que tenha novidades. Tenho, senhora Monteiro. A voz do investigador soava tensa. Há rumores de que Quitéria Santos está de volta à cidade. O sangue de Dalila gelou. Quitéria, a única pessoa viva que conhecia toda a verdade sobre o desaparecimento de Bruna, representava uma ameaça que não podia ignorar. Encontre-a, imediatamente. Em seu primeiro dia na Linhares Construções, Tainá foi apresentada a uma equipe pequena, mas entusiasmada que trabalhava no programa cultural da empresa. Marina serviu como sua guia, explicando suas responsabilidades e apresentando-a aos colegas. Este será seu espaço, indicou Marina, mostrando uma pequena, mas bem iluminada sala com uma mesa de desenho profissional. O Sr. Linhares pediu que você tivesse um ambiente adequado para desenvolver seu trabalho artístico. Tainá observou o espaço, assombrada com a generosidade do arranjo. Jamais tivera um espaço próprio para desenhar, muito menos equipamentos profissionais. Isso é surreal. Ela tocou a superfície da mesa com reverência. Não sei como agradecer. Apenas faça um bom trabalho. Marina sorriu, genuinamente tocada pela gratidão sincera da jovem. O Sr. Linhares acredita muito no seu potencial. À tarde, Augusto passou pelo departamento para dar as boas-vindas oficiais a Tainá. Manteve uma distância respeitosa, mas seus olhos revelavam uma emoção contida, que não passou despercebida a Marina. Espero que se sinta em casa aqui, Tainá, disse ele, com a voz levemente embargada. Esta empresa sempre valorizou talentos especiais. Obrigada pela oportunidade, Sr. Linhares. Prometo que não vai se arrepender. Quando estavam sozinhas novamente, Marina notou que Tainá parecia subitamente pensativa. Algum problema? Não sei explicar. Tainá franziu o senho. É a voz dele, às vezes, quando o Sr. Linhares fala, tenho a sensação de que já ouvi aquela voz antes, em algum lugar. Ela balançou a cabeça, com um sorriso embaraçado. Deve ser imaginação minha. Naquela noite, Marina permaneceu no escritório até tarde. Revisando documentos antigos da empresa, em uma pasta empoeirada nos arquivos, encontrou algo que fez seu coração disparar.
uma foto antiga de Augusto com sua esposa falecida e a pequena Bruna, com cerca de 4 anos, a semelhança com Tainá era inegável e, mais surpreendente ainda, ao fundo da foto, pintado na parede do quarto infantil, estava o mural de estrelas que Tainá descrevera em seus sonhos. No canto inferior, quase imperceptível, o símbolo da menina de mãos dadas com um pássaro sob a lua crescente. A verdade começava a se revelar, mais clara e mais perturbadora do que Marina poderia ter imaginado. O Hotel São Jorge, na zona leste de São Paulo, era o tipo de estabelecimento que não fazia perguntas. Quartos limpos, porém modestos, e uma clientela que valorizava o anonimato, era o esconderijo perfeito para Quitéria Santos, que observava a cidade pela janela de seu quarto no 3º andar, aos 62 anos. Seu rosto carregava as marcas de uma vida difícil e de segredos pesados demais. Os cabelos, antes negros, agora exibiam fios grisalhos que ela não se preocupava em esconder. Há 18 anos vivia como um fantasma, assumindo identidades temporárias, nunca permanecendo muito tempo no mesmo lugar, até agora. Sobre a cama desarrumada, recortes de jornais mostravam fotos recentes de Augusto Linhares. Em alguns, uma jovem aparecia ao fundo. Tainá, ou melhor, Bruna, Quitéria, estudava aquelas imagens como quem tenta decifrar um código. Seu celular pré-pago tocou, interrompendo seus pensamentos. Alô? Senhor Augusto Linhares. Por favor, usou o código que haviam estabelecido anos atrás, caso algum dia precisassem se comunicar com segurança. A pessoa do outro lado da linha hesitou por um segundo antes de responder no mesmo código. Ele não está disponível no momento, mas posso passar um recado. Diga a ele que a antiga professora de piano deseja discutir uma partitura inacabada. Café Colombo, amanhã às 10 horas, desligando o telefone. Quitéria sentou-se pesadamente na beirada da cama. A decisão de retornar não fora fácil. Por 18 anos mantivera seu juramento de proteger Bruna, mesmo que isso significasse nunca mais ver a menina que praticamente criara desde o berço. Mas as notícias que recebera sobre Dalila Monteiro a preocupavam. A vingativa matriarca dos Monteiro nunca se contentara realmente com o desaparecimento de Bruna. Queria destruição completa. E Quitéria sabia que ela seria capaz de qualquer coisa para concluir sua vingança inacabada. Era a hora da verdade vir à tona, mesmo que custasse sua própria segurança. No escritório de Augusto, Renato relatava as últimas descobertas sobre o passado de Alice Moraes. A enfermeira tinha uma amiga próxima que trabalhava como governanta em São Paulo. As duas se comunicavam frequentemente por cartas. Quitéria, murmurou Augusto. Exatamente no ano do desaparecimento de Bruna, Alice tirou uma licença prolongada do hospital onde trabalhava e viajou por quase um mês. Quando voltou, tinha uma criança com ela. Disse a todos que havia adotado a menina de uma parente distante falecida. Ninguém questionou muito. Augusto levantou-se, incapaz de conter a agitação. Então foi assim. Quitéria fugiu com Bruna e a entregou a Alice para criá-la longe de São Paulo, longe do perigo. Mas por quê? O que ameaçava minha filha a ponto de justificar tal medida? O telefone tocou, interrompendo a conversa. Era seu segurança pessoal, usando o código que indicava um contato de emergência. A mensagem de Quitéria fez seu coração acelerar. Depois de 18 anos, finalmente teria respostas. Na mansão dos Monteiro, Dalila recebia notícias alarmantes de seu investigador particular. A senhora tinha razão. Quitéria está de volta e já fez contato com Augusto Linhares. Conseguimos interceptar uma ligação para o escritório dele. Dalila apertou o braço da poltrona com tanta força que os nós de seus dedos embranqueceram. Onde eles vão se encontrar? Café Colombo, amanhã às 10 horas. Um sorriso frio formou-se nos lábios da matriarca. Excelente. Providencie para que esse encontro seja interrompido. Quando o investigador saiu, Dalila dirigiu-se ao seu escritório particular, trancou a porta e abriu um cofre escondido atrás de um quadro. De lá, retirou uma pequena caixa de madeira entalhada. Dentro, cartas amareladas pelo tempo e uma fotografia antiga, ela e Augusto, jovens e apaixonados, em um jardim florido. Aquele amor proibido entre herdeiros de famílias rivais estava destinado ao fracasso, mas Dalila nunca aceitara o fim.
a rejeição quando anunciou sua gravidez, o nascimento secreto de Marina, o casamento apressado de Augusto com outra mulher. Cada evento alimentou um ódio que se transformou em obsessão. O desaparecimento de Bruna deveria ter sido o golpe final, a vingança perfeita. No entanto, ali estava o passado, ressurgindo quando menos esperava. Não desta vez, murmurou para si mesma, guardando a foto novamente no cofre. Não permitirei que sua preciosa Bruna arruine tudo mais uma vez. No departamento cultural da Linhares Construções, Tainá trabalhava em um novo projeto, catalogar obras de artistas emergentes para uma exposição beneficente. Marina a observava discretamente, impressionada com sua dedicação. Você tem bom olho para a composição, comentou, aproximando-se para ver os esboços que Tainá fazia para o catálogo da exposição. Obrigada. Tainá sorriu, ainda não totalmente à vontade com elogios. Minha mãe dizia que eu via o mundo de um jeito diferente. Sua mãe adotiva. Certo, Alice. Tainá assentiu, um breve lampejo de tristeza passando por seus olhos. Como você sabe que fui adotada? Marina hesitou, percebendo o deslize. Acho que você mencionou no seu primeiro dia, ou talvez o Sr. Linhares tenha comentado durante uma reunião. Tainá pareceu aceitar a explicação, mas algo em sua expressão mudou sutilmente. Às vezes me pergunto sobre meus pais biológicos, confessou em voz baixa. Alice nunca quis falar muito sobre eles. Dizia apenas que eram pessoas que não podiam me criar e que me amavam o suficiente para me deixar com alguém que podia. A sinceridade inesperada pegou Marina de surpresa. Por um momento, esqueceu-se de seu papel como espiã de sua mãe e sentiu uma genuína conexão com Tainá. Você nunca tentou descobrir mais. Quando era adolescente, sim, mas sempre chegava a becos sem saída. Os documentos de adoção eram vagos, apenas o básico necessário. Tainá deu de ombros. Com o tempo, aceitei que Alice era minha verdadeira mãe, a única que precisava. Marina sentiu uma pontada de culpa. Ali estava ela, escondendo informações que poderiam responder às perguntas que Tainá carregava por toda a vida. O telefone tocou, interrompendo o momento. Marina. A voz de Augusto soava tensa. Preciso me ausentar amanhã de manhã para uma reunião importante. Poderia reorganizar minha agenda. Claro, senhor. E cuide de Tainá. Não a deixe sair sozinha para almoçar. Peça comida para o escritório. Diga que é uma celebração pelo primeiro projeto dela. Antes que Marina pudesse questionar a estranha instrução, Augusto desligou. A preocupação em sua voz era palpável, reforçando as suspeitas de que algo significativo estava para acontecer. Na manhã seguinte, o Café Colombo estava quase vazio quando Augusto chegou. 15 minutos antes do horário marcado, escolheu uma mesa nos fundos. Com visão clara da entrada e das saídas de emergência, anos de paranoia haviam deixado marcas difíceis de apagar. Pontualmente às 10 horas, uma senhora de cabelos grisalhos entrou no café. Apesar da aparência envelhecida, Augusto reconheceria Quitéria em qualquer lugar. Ela caminhou diretamente até sua mesa, sem hesitação. Senhor Augusto, disse com a voz embargada. Quitéria. Ele se levantou, dividido entre raiva e alívio. 18 anos é muito tempo para explicações. Cada minuto desses anos foi necessário para manter Bruna viva e segura. Quitéria sentou-se, suas mãos enrugadas tremendo levemente. Nunca duvidei que este dia chegaria. Apenas rezei para estar viva para vê-lo. Augusto inclinou-se para a frente, mantendo a voz baixa. Por que levou minha filha? O que estava acontecendo? Quitéria respirou fundo, como quem se prepara para levantar um peso enorme. Dalila Monteiro. Ela descobriu que estava grávida de você, e quando foi rejeitada, jurou destruir tudo que você amava. Ela olhou diretamente nos olhos de Augusto. A ouvia planejando o sequestro de Bruna com homens perigosos? Não seria apenas para extorquir dinheiro, seria para eliminá-la, depois de fazer você sofrer. O sangue de Augusto gelou, a inimizade com os Monteiro era antiga, mas nunca imaginara que Dalila pudesse chegar a tal extremo. Você está dizendo que Dalila... Meu Deus, a revelação sobre a gravidez o atingiu como um raio. Ela teve um filho meu, uma filha, Marina. O mundo de Augusto pareceu desabar. Marina, sua dedicada coordenadora, a jovem que contratara há poucas semanas, era sua filha biológica.
Isso não faz sentido. O sobrenome dela é Silva. Não Monteiro. Um disfarce, obviamente. Quitéria balançou a cabeça. Dalila a educou para odiá-lo, para ser instrumento de sua vingança final. E agora, com Bruna de volta, a compreensão se espalhou pelo rosto de Augusto como uma onda escura. Ela está em perigo, as duas estão. Exatamente por isso voltei. Quitéria abaixou ainda mais a voz. Dalila nunca aceitou que Bruna simplesmente desaparecesse. Queria vê-lo sofrer, assistir à sua destruição. Quando a menina sumiu, ela passou anos procurando-a. Obsessivamente, se descobrir que Bruna está de volta e perto de você, Augusto se levantou abruptamente. Precisamos sair daqui. Tenho um carro esperando nos fundos. Nesse momento, um homem de aparência comum entrou no café, seus olhos percorrendo o ambiente até fixarem-se em Quitéria. A antiga governanta empalideceu. Tarde demais, sussurrou. Ela já sabe. O segurança de Augusto, um ex-policial chamado Roberto, percebeu imediatamente o movimento suspeito no café, com discrição profissional. Aproximou-se da mesa onde seu patrão conversava com a mulher mais velha. Senhor, temos companhia indesejada, murmurou, posicionando-se estrategicamente para bloquear a visão do recém-chegado. Augusto assentiu, mantendo uma expressão neutra enquanto sua mente trabalhava rapidamente. Quitéria, há uma saída pelos fundos, através da cozinha. Roberto vai acompanhá-la até lá. Encontro vocês no ponto combinado em 15 minutos. A antiga governanta hesitou. Não terminei de contar tudo. Teremos tempo. Agora vá. Enquanto Roberto escoltava Quitéria discretamente para os fundos do estabelecimento, Augusto permaneceu sentado, fingindo revisar alguns documentos. Do canto do olho, observava o homem que entrara. Sem dúvida, um dos informantes de Dalila. Após alguns minutos calculados, pagou a conta e saiu pela entrada principal. Certificando-se de ser visto como esperava, o homem o seguiu. Augusto caminhou calmamente por 2 quadras antes de entrar em uma galeria comercial movimentada. Através de um labirinto de lojas e corredores, emergiu por uma saída lateral, onde seu motorista aguardava com o carro em marcha lenta, em questão de minutos. Despistaram o perseguidor, no banco de trás do veículo. Quitéria aguardava, visivelmente tensa. Funcionou, por enquanto. Augusto checou o celular. 3 chamadas perdidas de Marina. Mas não temos muito tempo. Continue, por favor. Preciso saber tudo. Quitéria respirou fundo. Como eu dizia, quando percebi os planos de Dalila, não tinha a quem recorrer. A polícia não acreditaria sem provas concretas. E alertá-lo significaria colocar Bruna em risco imediato. Sua voz falhou. Tomei a decisão mais difícil da minha vida. Levei Bruna para minha amiga Alice, em Águas Claras, onde ninguém nos encontraria. Por que não entrou em contato depois? Anos se passaram. Os homens que Dalila contratou eram perigosos, com conexões no submundo e na polícia. Eles continuaram procurando, mesmo após o desaparecimento. Quitéria segurou as mãos trêmulas. A cada ano, testava discretamente se ainda estavam por perto. E estavam sempre, até Alice falecer. Nunca foi seguro. Augusto encarou a paisagem urbana pela janela, absorvendo a magnitude daquela conspiração. 18 anos de sofrimento, de busca incessante, enquanto sua filha crescia a poucos quilômetros de distância, com outro nome, outra identidade e o desenho. A menina com o pássaro, um sorriso triste surgiu no rosto enrugado de Quitéria. Aquilo me surpreendeu. Mesmo tão pequena, mesmo com o trauma da separação, ela nunca esqueceu. Continuou desenhando obsessivamente, como se aquele símbolo fosse um cordão umbilical ligando-a ao passado. O telefone de Augusto tocou novamente. Era Marina pela 4ª vez. Preciso atender. Pode ser sobre Tainá, quer dizer, Bruna, Augusto. A voz de Marina soava urgente. Onde você está? Aconteceu algo estranho. Minha mãe apareceu aqui na empresa perguntando por você e parecia perturbada. O sangue de Augusto gelou. Dalila está aí. Agora. Acabou de sair. Disse que voltaria mais tarde. Marina hesitou. Augusto, ela viu Tainá. As duas se cruzaram no corredor. E minha mãe, ela empalideceu, como se tivesse visto um fantasma. Marina, escute com atenção.
Não deixe Tainá sozinha nem por um minuto e não permita que sua mãe se aproxime dela novamente. Estou voltando para o escritório agora mesmo. Desligando. Augusto encarou Quitéria com determinação renovada. Dalila já sabe. Precisamos proteger Bruna. E Marina? Perguntou Quitéria. Ela não sabe que é sua filha, não é? A pergunta ficou suspensa no ar, pesada com implicações que Augusto mal começava a processar. No departamento cultural da Linhares Construções, Tainá trabalhava em seus esboços, alheia ao drama que se desenrolava ao seu redor. Marina observava-a da porta, dividida entre lealdades conflitantes. A visita inesperada de sua mãe havia deixado Marina profundamente perturbada. Dalila nunca visitava empresas concorrentes. Seu aparecimento só poderia significar que algo grave estava acontecendo. Tainá, chamou, entrando na sala. Quer almoçar? Podemos pedir algo para comer aqui mesmo. Claro. Tainá sorriu, afastando-se da mesa de desenho. Estou faminta. Enquanto esperavam a comida, Marina tentou sondar discretamente. Então, você encontrou minha mãe no corredor? O que achou dela? Tainá franziu o senho, lembrando-se do estranho encontro. Foi rápido, mas ela me olhou de um jeito intenso, como se me conhecesse. Deu de ombros. Ou talvez eu esteja imaginando coisas. Ela tem esse efeito nas pessoas. Marina forçou um sorriso. Dalila Monteiro pode ser bastante intimidadora. Monteiro. Tainá pareceu surpresa. Então você é Marina Monteiro, não Silva. O deslize fez Marina congelar momentaneamente. Eu uso o sobrenome do meu pai para assuntos profissionais, questões familiares complicadas. Desviou rapidamente o assunto. Como estão os esboços para o catálogo? Tainá permitiu a mudança de assunto, mas a semente da desconfiança estava plantada. Primeiro Marina sabia sobre sua adoção sem que ela tivesse mencionado. Agora, este detalhe sobre seu sobrenome, havia algo estranho acontecendo. Algo que todos pareciam esconder dela. Na mansão dos Monteiro, Dalila caminhava de um lado para outro em seu escritório, como uma fera enjaulada. As mãos tremiam quando serviu-se de uma dose generosa de uísque. Ignorando as recomendações médicas, a visão de Tainá no corredor da Linhares Construções havia sido um choque visceral. Não restava dúvida. Aquela jovem era Bruna Linhares. Os mesmos olhos, o mesmo formato do rosto, a mesma elegância natural nos movimentos. Seu plano original estava desmoronando rapidamente. A intenção era que Marina se infiltrasse, descobrisse segredos comerciais e eventualmente ajudasse a destruir a empresa de Augusto. Simples, limpo, eficaz. Agora, com Bruna de volta e Quitéria fazendo contato com Augusto, o risco de seu passado vir à tona era imenso. Se Marina descobrisse a verdade, que Augusto era seu pai, que sua própria mãe orquestrara o desaparecimento de sua meia-irmã, a traição seria imperdoável. O telefone tocou. Era seu investigador. Perdemos Linhares e a velha. Ele percebeu que estava sendo seguido e despistou nosso homem. Dalila bateu o copo com força na mesa, derramando parte do líquido âmbar. Incompetentes. Quero Quitéria localizada e neutralizada imediatamente. Ela é o elo mais fraco e perigoso neste momento. Neutralizada. Como exatamente? Use sua imaginação, respondeu friamente. Apenas garanta que ela não possa mais falar com ninguém. Após desligar, Dalila abriu uma gaveta secreta em sua escrivaninha. Dentro, uma pasta continha fotos antigas de Augusto com a pequena Bruna, documentos pessoais da criança e, mais importante, um dossiê completo sobre o desaparecimento, incluindo comunicações com os homens que haviam sido contratados para o sequestro, provas incriminadoras suficientes para mandá-la para a prisão pelo resto da vida. Era seu seguro, mantido próximo como lembrete do que estava em jogo. Agora, essas mesmas provas representavam sua maior vulnerabilidade. Decidida, pegou a pasta e dirigiu-se à lareira. Era hora de destruir o passado antes que ele a destruísse. De volta ao escritório, Augusto encontrou Marina aguardando ansiosamente em sua sala. Tainá estava em segurança, trabalhando em outro andar. Vigiada discretamente por um segurança. O que está acontecendo? Marina exigiu, assim que fechou a porta. Por que minha mãe veio aqui pessoalmente? E por que você parece tão preocupado com Tainá? Augusto encarou-a intensamente.
vendo pela primeira vez as semelhanças sutis consigo mesmo, o formato dos olhos, certas expressões, como não notara antes. Marina, há coisas sobre o passado que você não sabe, coisas que envolvem sua mãe, Tainá, e, a mim, Tainá é Bruna Linhares, não é? Sua filha desaparecida. Não era uma pergunta, mas uma afirmação. Descobri fotos antigas nos arquivos. A semelhança é inegável. Augusto assentiu, surpreso com sua perspicácia. Sim, confirmei com testes de DNA. E o que minha mãe tem a ver com isso? O momento da verdade havia chegado. Augusto sabia que, uma vez revelados, estes segredos mudariam permanentemente a vida de todos os envolvidos, ainda assim, após 18 anos de mentiras. A verdade, mesmo dolorosa, parecia o único caminho possível. Marina, sua mãe e eu tivemos um relacionamento no passado. Ele fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. Um relacionamento que terminou. Abruptamente, o rosto de Marina empalideceu. O que exatamente você está tentando dizer? Estou dizendo que preciso de sua ajuda para proteger Tainá, Quitéria, a antiga governanta que desapareceu com ela. Voltou e revelou que sua mãe pode estar envolvida no desaparecimento de Bruna. Marina recuou como se tivesse levado um tapa. Isso é absurdo. Minha mãe jamais. Pense, Marina. Por que ela insistiu tanto para que você se infiltrasse aqui? Por que seu repentino interesse em Tainá? A dúvida começou a se instalar nos olhos de Marina. As peças do quebra-cabeça, antes dispersas, começavam a formar uma imagem perturbadora. Não acredito em você. Sua voz tremia. Preciso ouvir isso dela. Marina, espere. Há mais. Mas ela já havia saído. Deixando Augusto com a revelação mais importante ainda presa na garganta, sua filha biológica acabara de sair para confrontar a mulher que potencialmente orquestrara o desaparecimento de sua meia-irmã, sem saber a verdade completa sobre seu próprio nascimento. O cenário para a catástrofe estava montado. A tempestade que caía sobre São Paulo parecia um presságio do que estava por vir. Marina dirigia pelas ruas molhadas com uma única obsessão: confrontar sua mãe. As palavras de Augusto ecoavam em sua mente, misturando-se a lembranças de infância, comentários enigmáticos e segredos sussurrados atrás de portas fechadas. O portão da mansão dos Monteiro abriu-se automaticamente quando seu carro aproximou-se. A chuva havia diminuído para uma garoa fina quando ela estacionou bruscamente e caminhou a passos largos até a entrada principal. A governanta, Amélia, assustou-se com sua expressão. Senhorita Marina, não esperávamos. Onde está minha mãe? Cortou Marina, sem parar seu avanço decidido. No escritório, mas pediu para não ser. Marina já subia as escadas, ignorando o protocolo que respeitara durante toda a vida. Desta vez, não haveria desculpas, não haveria evasivas. Precisava da verdade, por mais dolorosa que fosse. Sem bater, abriu a porta do escritório e encontrou Dalila de pé junto à lareira, observando documentos que queimavam lentamente. O cheiro de papel carbonizado preenchia o ambiente. O que está fazendo? Perguntou Marina, o coração acelerado. Dalila virou-se, surpresa brevemente visível antes de retomar sua habitual compostura. Marina, não esperava vê-la tão cedo. Cutucou os papéis com o atiçador, assegurando-se de que se transformassem completamente em cinzas, apenas organizando algumas pendências antigas. Mentira. A palavra saiu mais forte do que Marina pretendia. Você está destruindo provas. O silêncio que se seguiu foi mais revelador que qualquer confissão. Dalila ajeitou o colar de pérolas, um gesto nervoso que raramente demonstrava. Não sei do que está falando, querida. Talvez devêssemos conversar depois que você se acalmar. Agora. Marina fechou a porta atrás de si. Quero saber exatamente qual é sua relação com Augusto Linhares. E o que você sabe sobre Bruna Linhares. A verdade, mãe, pela primeira vez na minha vida, os olhos de Dalila estreitaram-se, calculando rapidamente suas opções. Vejo que Augusto andou envenenando sua mente com histórias antigas. Deu um suspiro teatral. Nossa família e os Linhares têm uma rivalidade comercial que remonta à geração de seu avô. Nada mais. Então, por que me enviou para espioná-lo? Marina aproximou-se da mesa, encarando a mãe diretamente.
Por que seu súbito interesse em uma garçonete chamada Tainá? Negócios, apenas isso quanto à garota. Simples curiosidade? Mentira. Marina bateu na mesa, os anos de frustração finalmente encontrando escape. Tainá é Bruna Linhares, a filha desaparecida de Augusto. E você de alguma forma está envolvida nisso? A máscara de Dalila começou a rachar. Por um instante, Marina vislumbrou algo que nunca vira no rosto da mãe. Medo genuíno. Você não sabe do que está falando, então me explique. A voz de Marina embargou ligeiramente. Por favor, mãe. Estou cansada de viver cercada por segredos. Dalila caminhou até a janela, observando o jardim ensopado pela chuva, quando falou novamente. Sua voz soava distante, quase etérea. Augusto e eu tivemos um relacionamento, há muito tempo. Éramos jovens, apaixonados. Mas nossas famílias jamais aceitariam aquela união. Virou-se para encarar a filha. Quando descobri que estava grávida, acreditei ingenuamente que ele enfrentaria tudo por mim, por nós. Marina sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O que você está dizendo? Ele me rejeitou. Casou-se com outra mulher semanas depois. Formou sua família perfeita. Enquanto eu enfrentava o escândalo sozinha, os olhos de Dalila brilhavam com uma mistura de dor e fúria antiga. Seu avô me mandou para o exterior. Você nasceu na Suíça, longe dos olhares e julgamentos da sociedade paulistana. Augusto Linhares é meu pai. A pergunta saiu como um sussurro incrédulo. Biologicamente sim. Em todos os outros aspectos. Ele nunca existiu para você. Foi minha escolha. E nunca me arrependi. Marina cambaleou até a poltrona mais próxima, tentando processar a revelação, toda a sua vida, toda a sua identidade, subitamente reescrita em segundos. Por isso você me mandou para lá. Não era por espionagem corporativa, era... O quê? Vingança? Justiça? Dalila aproximou-se, suas mãos pousando nos ombros da filha. Ele destruiu minha vida, minha reputação. Merecia perder tudo também. E Bruna, qual é sua ligação com o desaparecimento dela? Um silêncio pesado instalou-se entre elas. Dalila afastou-se, retornando à lareira para remexer as cinzas, como se ainda pudesse encontrar algo reconhecível ali. Algumas perguntas não têm resposta simples, Marina. Responda, exigiu, levantando-se. Você teve alguma coisa a ver com o desaparecimento de uma criança de 5 anos, nesse momento? O telefone de Dalila tocou. Ela atendeu rapidamente, virando-se para que Marina não ouvisse a conversa. Mas as palavras que escaparam foram suficientes. Como assim perderam Quitéria? Encontrem-na imediatamente. Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Quitéria, a governanta desaparecida com Bruna. A mesma que Augusto mencionara. Você está atrás dela, constatou, quando Dalila desligou. Vai silenciá-la antes que ela revele o que sabe. Você não entende, Marina. Há coisas em jogo maiores do que você pode imaginar. Entendo perfeitamente. Marina recuou em direção à porta. Você odeia Augusto Linhares a ponto de ter orquestrado o desaparecimento de uma criança inocente. E agora que a verdade está prestes a vir à tona, fará qualquer coisa para impedir. Marina, espere. Não é tão simples assim. Mas Marina já corria a escada abaixo, as lágrimas embaçando sua visão. O celular em mãos para ligar para Augusto. Precisava alertá-lo sobre sua mãe, sobre o perigo que Quitéria enfrentava. No meio da ligação, um homem surgiu no saguão da mansão. Pelo olhar que trocou com Dalila, que descia as escadas apressadamente, Marina soube imediatamente. Era um dos contratados para encontrar Quitéria. Senhorita Monteiro, o homem barrou seu caminho. Sua mãe precisa que você permaneça aqui. Saia da minha frente, ordenou Marina, com uma autoridade que não sabia possuir. Sinto muito, mas tenho ordens expressas. Marina encarou sua mãe, que agora parecia uma estranha completa. Você vai me manter prisioneira agora, sua própria filha. Dalila hesitou, o conflito evidente em seus olhos. Apenas até resolvermos esta situação, querida. É para sua própria proteção. Proteção. Marina riu amargamente. Ou para impedir que eu alerte Augusto e Tainá sobre o que você está planejando? Antes que Dalila pudesse responder, o celular de Marina tocou. Era Augusto. Não atenda, ordenou Dalila. Marina olhou para o aparelho, depois para sua mãe, tomando uma decisão que mudaria o curso de todas as suas vidas. Augusto,
Atendeu, sem desviar os olhos de Dalila. Você precisa proteger Quitéria. Minha mãe enviou pessoas atrás dela. O rosto de Dalila transformou-se numa máscara de fúria gelada. Você escolheu o lado errado, Marina. Não, mãe. Escolhi o lado que não sequestra crianças inocentes por vingança. Marina desligou o telefone e enfrentou o homem que bloqueava seu caminho. Você trabalha para minha mãe, mas tecnicamente, como filha dela, também posso dar ordens. Estou saindo agora. E se tentar me impedir, as consequências serão severas. O homem olhou para Dalila, incerto, aproveitando a hesitação. Marina passou por ele e correu para seu carro, enquanto dirigia de volta ao centro da cidade. As revelações daquela noite pesavam em seu peito como chumbo. Augusto Linhares, o homem que aprendera a odiar durante toda a vida, era seu pai biológico. E Tainá, a garçonete por quem desenvolvera genuína afeição, era sua meia-irmã, sua família, seu passado, sua identidade. Tudo era uma elaborada construção de mentiras, e no centro desse labirinto de enganos, sua própria mãe, orquestrando uma vingança que durara décadas. Ao longe, um trovão cortou o céu de São Paulo. Como se a própria natureza respondesse à tempestade emocional que se formava, enquanto a tempestade caía sobre a cidade, Tainá observava as gotas de chuva deslizarem pela janela do escritório. Algo estranho estava acontecendo. Marina havia saído abruptamente após uma conversa tensa com Augusto. Os seguranças pareciam estranhamente atentos, sempre por perto, e Augusto havia cancelado todos os compromissos do dia, trancando-se em sua sala com uma senhora de cabelos grisalhos que Tainá nunca vira antes. Seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Augusto. Poderia vir à minha sala. Há algo importante que preciso lhe mostrar. No caminho pelo corredor, Tainá sentiu uma inquietação crescente. Os fragmentos dispersos dos últimos dias, o interesse súbito de Augusto por seus desenhos, as perguntas sobre sua infância, os olhares de reconhecimento que não compreendia, pareciam finalmente convergir para algo significativo. Ao entrar na sala, encontrou Augusto sentado atrás de sua mesa. Com uma expressão grave, a senhora de cabelos grisalhos estava de pé junto à janela, e Tainá teve a estranha sensação de já tê-la visto antes. Tainá, obrigado por vir. Augusto indicou uma cadeira. Esta é Quitéria Santos, uma antiga amiga da família. A mulher mais velha a fitou com olhos marejados. Como você cresceu, menina, murmurou com a voz embargada. Tainá franziu o senho, confusa. Nos conhecemos. Augusto trocou um olhar significativo com Quitéria, antes de se levantar e caminhar até um armário. De lá, retirou um quadro emoldurado, mantendo-o virado para baixo. Tainá, sei que vai parecer estranho, mas preciso lhe fazer algumas perguntas sobre seus sonhos. Você mencionou a Marina que tem pesadelos recorrentes com um quarto, estrelas no teto. Sim, desde que me lembro. Tainá ajeitou-se desconfortavelmente na cadeira. O que isso tem a ver com o trabalho? Nada com o trabalho. Tudo com quem você é. Augusto respirou fundo. E este símbolo que você desenha, a menina com o pássaro sob a lua crescente, lembra quando começou a desenhá-lo? Não exatamente. Minha mãe dizia que eu já o desenhava quando cheguei. Tainá parou, percebendo o que acabara de dizer. Quero dizer, desde muito pequena, quando você chegou à casa de Alice Moraes, aos 5 anos, completou Quitéria, aproximando-se. Mas você já desenhava esse símbolo muito antes disso, desde que tinha 2 anos. O desconforto de Tainá transformou-se em alarme. Como vocês sabem disso, né, o que está acontecendo aqui? Augusto virou o quadro, revelando uma fotografia emoldurada, uma sala infantil pintada com um céu estrelado no teto. No canto, quase imperceptível, estava o símbolo, a mesma menina segurando a mão de um pássaro sob a lua crescente. Este era seu quarto, Tainá, em nossa casa. A voz de Augusto falhou. Antes de você desaparecer, o mundo pareceu desacelerar ao redor dela. As palavras de Augusto chegavam como através de um túnel distante. O que está dizendo? Seu nome verdadeiro é Bruna Linhares. Você é minha filha, Tainá. Ou seria Bruna. Sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. Fragmentos de memória.
pesadelos recorrentes, a sensação de deslocamento que sempre carregara, tudo começava a formar um mosaico perturbador. Isso não é possível. Eu cresci em Águas Claras, com minha mãe, Alice. Alice Moraes era uma pessoa maravilhosa que a criou e protegeu. Interveio Quitéria, com gentileza. Mas você chegou até ela por mim. Eu era governanta na casa dos Linhares, e fugi com você quando tinha 5 anos para protegê-la de um perigo iminente. As informações eram demais para assimilar de uma vez. Tainá levantou-se, as pernas bambas, tentando criar distância física daquela realidade avassaladora. Estão me dizendo que toda a minha vida foi uma mentira. Que fui sequestrada. Não, querida, não foi sequestro. Quitéria pegou suas mãos trêmulas. Foi proteção, Dalila Monteiro. Uma mulher poderosa e perigosa. Planejava usar você para se vingar de seu pai. Descobri o plano e tomei a única decisão possível naquele momento. O nome despertou algo em Tainá. Dalila Monteiro, a mãe de Marina. Augusto assentiu gravemente. A própria. E Marina? Hesitou, incerto sobre quanto revelar de uma vez. A porta abriu-se abruptamente. E Marina entrou, ofegante e com os cabelos molhados pela chuva. Tive que passar pela segurança, explicou, dirigindo-se diretamente a Augusto. Nem, minha mãe enviou pessoas atrás de Quitéria. Não é seguro ficarem aqui. Seus olhos pousaram em Tainá, que a encarava com uma mistura de confusão e traição. Você sabia esse tempo todo? Não, Tainá. Descobri recentemente, assim como você. Marina aproximou-se cautelosamente. E agora sei mais do que gostaria. Augusto é meu pai biológico também. Somos irmãs. O impacto daquela revelação adicional foi como uma onda que varreu os últimos vestígios do mundo que Tainá conhecia. De repente, tudo se encaixava. Os olhares de Augusto, o interesse repentino, a semelhança física que notara entre ele e Marina. Preciso de ar, murmurou, cambaleando em direção à porta. Espere. Augusto tentou segui-la, mas Quitéria o deteve com um gesto. Dê um momento a ela. É muita coisa para absorver, Marina. Entretanto, seguiu Tainá até o corredor. Encontrou-a encostada na parede, respirando com dificuldade. Sei exatamente como se sente, disse baixinho, mantendo distância respeitosa. Em poucas horas descobri que toda a minha vida foi construída sobre mentiras, que o homem que minha mãe me ensinou a odiar é meu pai biológico, e que a garçonete que conheci há algumas semanas é minha meia-irmã. Tainá ergueu o olhar, encontrando nos olhos de Marina o mesmo turbilhão de emoções que a consumia. O que fazemos agora? Honestamente não sei, mas sei que estamos em perigo, minha mãe. Marina hesitou, a dor evidente em sua voz. Ela fará qualquer coisa para impedir que a verdade venha à tona completamente. Nesse momento, o celular de Tainá vibrou. Era uma mensagem de número desconhecido. Sei quem você realmente é, Bruna. Se quiser conhecer toda a verdade sobre seu desaparecimento, venha sozinha à antiga mansão dos Linhares, Rua das Palmeiras, 302, a casa que aparece em seus sonhos. Tainá mostrou a mensagem a Marina, que empalideceu. É uma armadilha. Precisa mostrar isso a Augusto e à polícia. É minha única chance de entender o que realmente aconteceu. Tainá já se dirigia ao elevador. Preciso ver essa casa. Confirmar se é realmente o lugar dos meus pesadelos. Então não irá sozinha. As duas entraram no elevador, compartilhando um olhar de determinação nascida da recém-descoberta conexão. Enquanto as portas se fechavam, Marina enviou discretamente uma mensagem para Augusto. Tainá recebeu mensagem sobre mansão antiga. Estamos indo para lá. Rua das Palmeiras, 302. Mande ajuda. A antiga mansão dos Linhares ficava em um bairro que já fora elegante, mas agora mostrava sinais de decadência. A casa imponente, com suas colunas neoclássicas e amplos jardins agora maltratados, erguia-se sombria sob a chuva que continuava a cair. Tainá parou o táxi a uma distância segura. É aqui, murmurou, um arrepio percorrendo sua espinha. Eu conheço este lugar. Marina observou a construção com apreensão. Augusto vendeu esta casa após seu desaparecimento. Não conseguia suportar as lembranças. Aproximaram-se cautelosamente. O portão de ferro estava entreaberto, como um convite silencioso. O jardim antes impecável.
Agora era um emaranhado de vegetação alta e descuidada. Não gosto disso, sussurrou Marina. Parece que estamos sendo esperadas. Ao chegarem à porta principal, encontraram-na destrancada. Tainá hesitou, a mão na maçaneta, como se ultrapassar aquele limiar significasse um ponto sem retorno. Tenho que entrar. O interior estava parcialmente mobiliado, coberto por lençóis empoeirados e teias de aranha. A luz fraca que penetrava pelas janelas sujas criava sombras inquietantes nos cantos. Marina mantinha-se próxima, alerta a qualquer movimento suspeito, guiada por uma memória que nem sabia possuir. Tainá subiu as escadas até o segundo andar. No final do corredor, uma porta entreaberta revelava um quarto que parecia congelado no tempo. É aqui, sussurrou, a voz trêmula de emoção. O quarto infantil, com sua cama pequena e estantes de brinquedos, permanecia intacto, como um santuário à menina desaparecida. Mas o que capturou sua atenção foi o teto, um céu estrelado meticulosamente pintado, onde constelações e planetas formavam um universo em miniatura. E no canto, exatamente como em seus desenhos, a menina de mãos dadas com o pássaro sob a lua crescente. Meu Deus! Exclamou Tainá, as lágrimas correndo livremente por seu rosto. É real! Tudo é real! Marina aproximou-se, igualmente emocionada pela visão daquele símbolo que conectava presente e passado. Augusto estava dizendo a verdade. Você é Bruna! Uma voz familiar surgiu das sombras. Bruna, um nome que não ouço há tanto tempo. As duas viraram-se bruscamente, parada à porta, com um revólver pequeno mas letal apontado em sua direção, estava Dalila Monteiro. Mãe! Exclamou Marina, colocando-se instintivamente entre a arma e Tainá. O que você está fazendo? Terminando o que comecei há 18 anos, querida. Os olhos de Dalila brilhavam com uma determinação fria. Agora afaste-se. É hora de Bruna e eu resolvermos uma pendência antiga. O quarto infantil, com suas estrelas e planetas no teto, transformara-se em um palco para o confronto que 18 anos de segredos e mentiras finalmente precipitaram. Dalila Monteiro, elegante mesmo naquele momento de desespero, mantinha a arma apontada com mão firme. Mãe, abaixe isso. A voz de Marina soava surpreendentemente calma. Não há necessidade de violência. Dalila sorriu, um sorriso frio que não alcançava seus olhos. Sempre tão diplomática, Marina, mas algumas situações estão além da diplomacia. Agora, afaste-se. Tainá permanecia imóvel, hipnotizada não pela arma, mas pela mulher que a empunhava. Havia algo estranhamente familiar em Dalila, como um rosto de um sonho há muito esquecido. Você me conhece, constatou Tainá, dando um passo à frente, ignorando o gesto desesperado de Marina para que recuasse. Antes do desaparecimento, você fazia parte da minha vida. Um lampejo de surpresa atravessou o rosto de Dalila. Você se lembra de mim? Não exatamente, mas há algo em você. Tainá franziu o senho, tentando capturar uma memória fugaz. Um perfume, talvez, ou sua voz. Dalila baixou ligeiramente a arma, momentaneamente desarmada pela inesperada conexão. Você era tão pequena, impossível que se lembre. O que você queria comigo? Por que mandar me sequestrar? A pergunta direta pareceu trazer Dalila de volta à realidade. Seu olhar endureceu novamente. Não era pessoal, criança. Você era apenas um meio para um fim. Ela lançou um olhar amargo para Marina. Seu pai rejeitou-me quando descobriu que eu esperava um bebê. Abandonou-me para casar-se com sua mãe, para construir uma família respeitável. Estava disposto a negar sua própria filha. Deixar que crescesse sem um pai? Marina sentiu o impacto daquelas palavras como um soco físico. Você queria vingança, murmurou. Usar Bruna para ferir Augusto como ele a feriu. Justiça, Marina, não vingança. Dalila caminhou pelo quarto, observando os detalhes preservados. Ele precisava sentir o mesmo desespero. A mesma rejeição, perder o que mais amava, como eu perdi. Então contratou homens para sequestrar uma criança de 5 anos. A voz de Tainá tremeu de indignação. Para satisfazer seu desejo de vingança, o silêncio que se seguiu foi mais revelador que qualquer confissão. Nos olhos de Dalila, pela primeira vez, um lampejo de vergonha.
Os planos nem sempre saem como esperamos, disse finalmente. Quitéria descobriu, fugiu com você antes que... Hesitou. Antes que certas coisas acontecessem. Que coisas? Marina exigiu, o horror crescendo em seu peito. Antes que Dalila pudesse responder, o som de passos apressados ecoou pelo corredor. Augusto e Quitéria apareceram à porta, seguidos por 2 seguranças. Bruna, exclamou Augusto, avançando instintivamente antes de notar a arma na mão de Dalila. Que momento apropriado, Augusto. Dalila apontou a arma em sua direção. A família reunida para o grande final. Quitéria deu um passo à frente, os olhos fixos em sua antiga patroa. Já chega, Dalila. 18 anos é tempo suficiente para essa loucura. Abaixe essa arma e acabemos com isso de vez. Você? A fúria brilhou nos olhos de Dalila. Você arruinou tudo quando levou a menina. Anos de planejamento, perdidos por sua interferência. Salvei a vida dela, retrucou Quitéria. Você contratou criminosos, Dalila. Pessoas que não se importariam em machucar uma criança inocente. Augusto observava o confronto com horror crescente. O que exatamente você planejava fazer com minha filha, Dalila? Um sorriso amargo torceu os lábios da matriarca dos Monteiro. No início, apenas assustá-lo. Um sequestro temporário, com um resgate exorbitante apenas para humilhá-lo. Sua voz falhou levemente. Mas quando os homens que contratei sugeriram alternativas mais lucrativas, não os impedi. O significado daquelas palavras pairou no ar como uma névoa tóxica. Tainá sentiu seu estômago revirar com a compreensão do destino que Quitéria havia evitado ao fugir com ela. Você ia permitir que traficassem uma criança. A voz de Marina era apenas um sussurro horrorizado. Meu Deus, mãe, quem é você? A pergunta pareceu atingir Dalila como um golpe físico. Por um momento, sua máscara de frieza desmoronou completamente, revelando o rosto de uma mulher consumida por décadas de amargura. Alguém que perdeu o rumo, Marina. Alguém que permitiu que a dor envenenasse tudo. Seus olhos encontraram os de Augusto. Quando você me rejeitou, algo quebrou dentro de mim. Cada conquista sua era como sal em uma ferida aberta. Sua filha adorada, sua empresa de sucesso, seu nome respeitado, enquanto eu criava nossa filha sozinha, escondida como um segredo sujo, Augusto deu um passo hesitante em direção a ela. Dalila, eu nunca soube de Marina. Você desapareceu antes de me contar sobre a gravidez, quando voltou meses depois. Assumiu que eu havia rejeitado vocês, mas a verdade é que nunca me deu a chance de fazer a escolha certa. Mentira, gritou Dalila, a mão que segurava a arma tremendo visivelmente. Eu te disse naquela noite, no pavilhão do jardim, e você disse que não poderia reconhecer o bebê, que sua família jamais aceitaria. A confusão genuína no rosto de Augusto era inegável. Dalila, nunca tivemos essa conversa. Você partiu logo após nosso último encontro no pavilhão. A próxima notícia que tive foi que você estava na Europa. Um silêncio denso preencheu o quarto enquanto uma possibilidade terrível começava a se formar na mente de todos. Foi Quitéria quem finalmente verbalizou. Seu pai, Dalila, você contou ao seu pai sobre a gravidez, não foi? Dalila recuou como se tivesse levado um tapa. Ele me disse que falou com você, Augusto. Que você negou o bebê, que disse para eu desaparecer. Sua voz falhou. Ele organizou toda a viagem. O tratamento no exterior, a história de cobertura, a expressão de Augusto mesclava horror e compreensão. Antônio Monteiro nunca me procurou. Se eu soubesse sobre Marina. Ele mentiu para mim. A voz de Dalila soava pequena, quase infantil em sua vulnerabilidade repentina. Toda a minha vida. Baseada em uma mentira, Marina aproximou-se cautelosamente de sua mãe. O vovô queria evitar um escândalo. Mãe, uma união entre Monteiros e Linhares era impensável naquela época. Então ele criou uma história que sabia que você acreditaria, que alimentaria seu orgulho ferido e a manteria longe de São Paulo. A arma na mão de Dalila parecia subitamente pesada demais para sustentar. Seus olhos, antes duros, agora estavam marejados. Perdi minha vida inteira. Por um engano, o som de sirenes começou a ecoar à distância. Augusto dera um sinal discreto a um dos seguranças, que saiu silenciosamente para contatar a polícia. Tainá deu um passo hesitante em direção a Dalila
guiada por um impulso que não compreendia totalmente. Ainda não é tarde demais, disse suavemente. Você ainda tem Marina. Ainda tem uma chance de fazer o certo. Dalila olhou para a arma em sua mão, como se a visse pela primeira vez, com um gesto cansado. Depositou-a sobre a pequena cama infantil. É tarde demais para mim. Seu olhar encontrou o de Marina. Mas não para você, minha filha. Não carregue os erros de sua mãe. A polícia chegou momentos depois, encontrando uma cena que nenhum dos presentes jamais esqueceria. Dalila Monteiro sentada na pequena cama de Bruna. Derrotada não por seus inimigos, mas pelo peso de suas próprias mentiras e ações, Marina e Tainá lado a lado, unidas por um laço de sangue recém-descoberto, Augusto observando suas duas filhas com uma mistura de dor e esperança, e Quitéria, a guardiã de segredos que finalmente podia descansar. Quando os policiais conduziram Dalila para fora, ela parou brevemente ao lado de Augusto. Cuide delas, de ambas. Sempre, prometeu ele, a voz embargada, no quarto infantil que testemunhara o início e agora o fim daquela história. Tainá aproximou-se do mural estrelado, seus dedos tocando delicadamente o símbolo pintado no canto. A menina e o pássaro sob a lua crescente. O que significa? Perguntou a Augusto. Por que esse desenho específico sempre voltava para mim? Augusto sorriu tristemente, aproximando-se para tocar também o símbolo. Eu o criei quando era jovem. Uma representação de liberdade e conexão. Anos depois, pintei-o aqui para você, minha pequena estrela. Seus olhos encontraram os de Tainá. Seu subconsciente nunca esqueceu. Mesmo quando sua mente consciente não podia lembrar, Marina juntou-se a eles, formando um círculo sob as estrelas pintadas. Então, o que acontece agora? Perguntou, sua voz traindo a incerteza que todos sentiam. Tainá olhou ao redor, para o quarto que pertencera a uma menina que ela era, e não era mais. Agora finalmente descobrimos quem realmente somos. Todos nós. Um ano depois, o amplo salão da recém-inaugurada Fundação Linhares Monteiro resplandecia sob as luzes suaves. Convidados elegantemente vestidos circulavam com taças de champanhe, admirando as obras de arte que decoravam as paredes, todas criadas por jovens talentos descobertos pelo programa social da Fundação. Tainá, ou Bruna, como agora atendia por ambos os nomes com naturalidade, ajustava nervosamente a moldura de uma grande pintura, coberta por um tecido de veludo azul escuro. Era a peça central da exposição, sua primeira obra importante como artista profissional, e seria revelada no discurso de inauguração. Está tudo perfeito, pode relaxar, disse Marina, aproximando-se com 2 taças de champanhe. Entregou uma à irmã com um sorriso encorajador. Você está linda. A exposição é um sucesso. E essa pintura vai deixar todos de queixo caído. Bruna aceitou a taça, agradecida pelo apoio. Usava um vestido azul simples, mas elegante. Os cabelos presos em um coque elaborado, que realçava seus traços delicados. Traços que agora reconhecia como herança de sua mãe biológica, através de fotos antigas que Augusto guardara. É estranho, não é? Como tudo mudou em apenas 1 ano. Seu olhar percorreu o salão até encontrar Augusto, conversando animadamente com alguns investidores. Às vezes tenho medo de acordar e descobrir que tudo não passou de um sonho elaborado. Marina apertou sua mão livre. Não é um sonho. Somos reais. Nossa família é real. Por mais complicada que seja, o comentário arrancou um sorriso de Bruna. Complicada era de fato um eufemismo para descrever a situação familiar que emergira dos eventos daquele dia na antiga mansão, após a prisão de Dalila por conspiração de sequestro e outros crimes. Seguiu-se um período tumultuado de ajustes e descobertas. Os exames de DNA confirmaram oficialmente o que já sabiam. Bruna era filha biológica de Augusto e sua falecida esposa, enquanto Marina era filha de Augusto. E Dalila, para Bruna, foi um tempo de reconexão. Com seu pai, com suas memórias fragmentadas, com a identidade que lhe fora roubada. Para Marina, foi um período de reconstrução, repensando sua vida inteira à luz das verdades reveladas. Quitéria, agora oficialmente perdoada e reconhecida por seu papel em salvar Bruna, trabalhava como consultora da fundação, usando sua experiência para identificar crianças em situação de vulnerabilidade. Lá está ela,
Marina apontou discretamente para uma senhora de cabelos completamente brancos que conversava com um grupo de jovens artistas. Quitéria parece rejuvenescida, não acha? O alívio de finalmente viver sem medo faz maravilhas, respondeu Bruna com carinho. Augusto aproximou-se, radiante em seu terno impecável. Minhas filhas, está quase na hora. Os convidados estão ansiosos pelo discurso de inauguração. O termo minhas filhas ainda provocava uma onda de emoção em Bruna, depois de tantos anos acreditando ser órfã. Ter não apenas um pai, mas também uma irmã. Era um presente que ela nunca imaginara receber. Marina fez uma careta brincalhona. Pronta para o grande momento, artista famosa. Bruna respirou fundo, entregando sua taça a Marina. Pronta. Augusto subiu ao pequeno palco improvisado, seguido por suas filhas. Um silêncio respeitoso se estabeleceu quando ele se aproximou do microfone. Boa noite a todos. É com imensa alegria e orgulho que inauguramos oficialmente a Fundação Linhares Monteiro para o desenvolvimento artístico e social. Sua voz era firme, mas carregada de emoção. Esta instituição nasce do desejo de transformar dor em esperança, perdas em ganhos, separação em união. Seus olhos percorreram a plateia, pousando brevemente em cada rosto presente. Muitos de vocês conhecem partes da história que nos trouxe até aqui. Uma história de separação, mentiras e sofrimento, mas também de reencontro, verdade e cura. Fez uma pausa, buscando as palavras certas. O símbolo desta fundação, que vocês viram em nosso material promocional, é uma menina de mãos dadas com um pássaro sob a lua crescente. Este desenho, que criei em minha juventude, tornou-se inesperadamente o fio condutor que reconectou nossa família. Augusto fez um gesto em direção à pintura coberta. Hoje, minha filha Bruna, que muitos também conhecem como Tainá Moraes, revelará sua interpretação artística desse símbolo, em uma obra que representa não apenas nossa jornada pessoal, mas o propósito desta fundação: unir o que foi separado, curar o que foi ferido. Bruna avançou, seu coração batendo forte contra o peito. Com um gesto fluido, puxou o tecido que cobria a tela. Um murmúrio de admiração percorreu a plateia. A pintura, um mural de cores vibrantes e formas delicadas, mostrava a figura central da menina com o pássaro. Mas agora, ampliada e transformada, a menina tornou-se uma jovem mulher, de mãos dadas não apenas com o pássaro, mas com outras figuras humanas, formando um círculo sob um céu estrelado onde a lua crescente brilhava com intensidade. Cada figura representava claramente alguém importante. Augusto, Marina, Quitéria e mesmo uma representação estilizada de Alice Moraes, a mãe adotiva que a criara com tanto amor. Círculo Completo é o título desta obra, explicou Bruna. Sua voz suave, mas firme, porque somos todos partes de um círculo maior que nos conecta, mesmo quando não percebemos. Minha jornada pessoal me ensinou que identidades não precisam ser exclusivas. Posso ser Bruna Linhares e também Tainá Moraes. Posso honrar meu pai biológico e também a mulher que me criou como filha. Posso abraçar meu passado sem que ele defina meu futuro. Seus olhos encontraram os de Marina, que sorria emocionada. Esta fundação nasce do desejo de ajudar crianças e jovens a encontrarem seu próprio círculo, a descobrirem e expressarem suas identidades através da arte, a transformarem suas histórias pessoais, por mais dolorosas que sejam, em algo belo e significativo. Os aplausos foram espontâneos e calorosos. Marina uniu-se à irmã, seguida por Augusto, formando uma imagem que espelhava a pintura atrás deles, enquanto os convidados voltavam a circular, admirando a obra central e as demais expostas. Bruna notou um jovem parado diante de sua pintura, observando-a com interesse genuíno. Reconheceu-o imediatamente. André Coelho, um dos novos executivos da Linhares Construções, que havia conhecido durante os preparativos para a inauguração. O que achou? Perguntou, aproximando-se dele. André virou-se, sorrindo ao reconhecê-la. É extraordinária a maneira como você captou a conexão entre as figuras. A sensação de movimento ascendente fez um gesto em direção à parte superior da tela, como se todos estivessem simultaneamente enraizados e voando. Bruna sorriu,
surpresa e satisfeita com a interpretação precisa. É exatamente o que quis transmitir. Você tem um dom incrível. André parecia sinceramente impressionado. E uma história ainda mais incrível pelo que ouvi. A história ainda está sendo escrita. Bruna deu de ombros. Este é apenas o começo do próximo capítulo. Marina aproximou-se, lançando um olhar significativo para a irmã ao notar André. Tudo bem por aqui. Perfeito, respondeu Bruna, corando levemente. André estava me dando sua opinião sobre a pintura. André é nosso especialista em expansão internacional, informou Marina, com um sorriso maroto. E aparentemente também um conhecedor de arte. Apenas um admirador, corrigiu ele, modesto. O momento foi interrompido por Augusto, que se aproximou com um sorriso orgulhoso. Um sucesso absoluto, minhas queridas. E recebi notícias importantes. O processo de revisão do caso de Dalila foi aprovado. Com os novos depoimentos e evidências do envolvimento de terceiros, há uma boa chance de redução significativa da pena. Marina assentiu, visivelmente aliviada, apesar de tudo. Não conseguira cortar completamente os laços com a mãe. Nos meses após a prisão, visitou-a regularmente, testemunhando um processo doloroso, mas necessário de arrependimento e aceitação. Obrigada, pai. Isso significa muito para mim. A palavra pai, inicialmente estranha em seus lábios, agora soava natural. O relacionamento entre Marina e Augusto, construído lentamente durante aquele ano, baseava-se não apenas no vínculo biológico recém-descoberto, mas no respeito mútuo e na admiração que já existiam antes mesmo de conhecerem a verdade. Enquanto a noite avançava, Bruna encontrou um momento para escapar da agitação e subir ao terraço da fundação. De lá, podia ver as luzes de São Paulo brilhando como reflexos das estrelas que tanto amava desenhar desde criança. André a encontrou lá, oferecendo uma taça de água com limão. Ele notara que ela havia parado de beber champanhe horas atrás. Pensei que gostaria de algo refrescante, explicou, juntando-se a ela na contemplação da cidade. Obrigada. Bruna sorriu, aceitando a bebida. Precisava de um momento para absorver tudo isso. É muita coisa em apenas um ano. 1 ano e 18 dias, para ser exata. Seu olhar vagou para o céu noturno. Foi há exatamente 1 ano e 18 dias que entrei no Quinta dos Aromas para mais um turno como garçonete, sem imaginar que minha vida mudaria completamente naquela noite. André ficou em silêncio respeitoso, permitindo que ela organizasse seus pensamentos. Sabe o que mais me impressiona? Continuou Bruna. Não foram apenas as grandes revelações, mas como cada pequeno detalhe da minha vida ganhou um novo significado. Meus sonhos recorrentes, minha compulsão por desenhar aquele símbolo específico, até mesmo meu amor por céus estrelados, tudo estava me apontando para casa, mesmo quando eu não sabia que estava perdida. E agora, para onde apontam suas estrelas? A pergunta, feita com genuíno interesse, fez Bruna sorrir. Para o futuro, um futuro que, pela primeira vez, posso realmente chamar de meu. Abaixo, no salão, Marina observava a interação no terraço com um sorriso satisfeito. Ao seu lado, Augusto seguiu seu olhar. Acho que nossa artista encontrou um admirador, comentou. Ela merece toda a felicidade possível. Marina apoiou a cabeça no ombro do pai. Todos nós merecemos. A Fundação Linhares Monteiro brilhava como um farol na noite paulistana, símbolo de como até mesmo as histórias mais dolorosas podem encontrar redenção quando a verdade finalmente vem à tona. E no terraço, sob o mesmo céu estrelado que Augusto pintara no teto do quarto de uma criança tantos anos atrás, Bruna finalmente sentia-se completa. Não apenas Bruna, não apenas Tainá, mas uma síntese única das experiências, memórias e conexões que formavam o círculo de sua vida.